Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba. Diga comigo, pomba. Soltou a pomba fora da arca. Versículo 11, à tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, e versículo 16. Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 3, versículo de número 16. Está assim escrito a palavra do nosso Deus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Diga comigo, pomba. A Bíblia diz, e descendo como pomba, e vindo sobre ele. O 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém, queridos? Eu quero pregar debaixo do tema a pomba do avivamento. Retorne por bondade ao seu lugar de assento. Meus amados, todas as quintas, como de costume, você que aqui frequenta sabe que estamos pregando sobre uma série de mensagens sobre avivamento espiritual. E falando, claro, sobre o protagonista deste avivamento, que é a pessoa do Espírito Santo. E nas últimas quintas falamos do Espírito como selo, como óleo, como vento, como água, como fogo. Todavia eu creio que, encerrando a simbologia do Espírito, hoje ele ainda é comparado como uma pomba. Eu digo que na simbologia o Espírito de Deus é comparado com uma pomba, aquela ave que você conhece. Mas tudo isso é uma metáfora, tudo isso é um símbolo. Assim como aquela ave, a sua ternura, a sua mansidão, a sua pureza, aquele símbolo de paz que a pomba até hoje tem, assim é o Espírito de Deus para as coisas concernente à humanidade. Agora, você que gosta de informação bíblica, pelo menos eu gosto. A palavra pomba, ela até é o nome de um personagem da Bíblia, que você chama por nome de Jonas. Mas Jonas é uma tradução, Jonas é um latinismo do nome hebraico Ioná. E o nome dele em hebraico é pomba, é isto mesmo. Jonas, ele tinha o nome de pomba. Claro que isso na mentalidade judaica, o texto, a semântica da palavra se acomoda, embora para nós pomba é feminino, no hebraico ali também é, mas pode ser usado por nome próprio. O nome Ioná quer dizer pomba, e temos um personagem com o nome de pomba que é Jonas. Agora, queridos, e eu estou trazendo isso é porque tudo que está na Bíblia, ele é claro que tem a sua revelação, as suas informações espirituais. Para escrevermos Ioná em hebraico, precisa-se 4 consoantes hebraicos, nenhuma vogal, porque no hebraico não há vogais. Então são 4 consoantes, a consoante Yod, que significa mão, memorize aí a palavra mão. A segunda consoante, que é Vav, que significa prego. A terceira consoante, que é Nun, que significa vida. E a quarta e última, a letra Re, que significa a palavra veja, preste atenção.
Então, queridos, quando você junta o significado das 4 consoantes, você tem a primeira letra, que é mão, a segunda, que é prego, a terceira, que é vida, e a quarta, que é veja. Logo, quando Deus escolheu a pomba para servir de símbolo do Espírito Santo, não é à toa que Deus assim escolheu esta ave. De tantas que existem, Deus escolheu a pomba. Por quê? Porque intrínseco está no seu nome a palavra mão, a palavra prego, a palavra vida e a palavra veja. O que Deus está querendo dizer é: veja a vida que emana das mãos furadas lá naquela cruz. Aleluia, glória a Deus. Amados, vindo agora para o texto, a pomba como ave aparece em alguns locais da Bíblia, e eu quero aqui tirar do texto algumas revelações e ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, a pomba como símbolo de avivamento espiritual. E vale dizer que estamos em uma igreja pentecostal que crê, e que bom congregar, que bom pregar a um povo, a uma doutrina, a uma crença, a um ambiente que é pentecostal. E eu sempre digo que quando você entra numa igreja pentecostal, você sabe como entra, mas não sabe como voltará para casa. Porque na igreja de interpretação pentecostal, nós cremos que Jesus ainda hoje, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e entrega o dom das línguas estranhas para aqueles que glorificam o seu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que o nosso povo é barulhento, é por isso que o nosso ambiente não é sepulcral, é por isso que o nosso ambiente, ele é um ambiente de vida, porque o Deus que servimos é vivo e Ele passeia no meio da sua igreja. Amados, o Espírito Santo como pomba, ele prepara o caminho para uma transformação que virá na sequência. E eu cito o texto bíblico de Gênesis 1. Para quem gosta de hebraico, a Bíblia diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz haita tohu vavohu ve'roshech al pinei terron veruach Elohim erahefet al pinei ramai. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra porém ela era sem forma e vazia, todavia o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, ele pairava, ele movia-se sobre a face das águas. Sabe por que eu estou falando esse texto? Porque a palavra pairava, aqui do hebraico rahaf, significa ele relaxava, ele sobrevoava, ele movia-se, assim como um helicóptero, ele tem a possibilidade de sobrevoar, às vezes no mesmo local parado. Assim o Espírito, ele estava sobrevoando, horas ele movia-se sobre a face das águas, sobre um abismo escuro de águas. Agora, por que eu cito esse texto? O Espírito movia-se, o Espírito voava, o Espírito se movimentava sobre a face escura das águas. Lembra-nos uma pomba que tem a capacidade de sobrevoar, de voar. Perceba que o Espírito está voando sobre um abismo, sobre trevas, mas na sequência a Bíblia diz: Vaiomer Elohim, Vaiehior, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então aquelas trevas que haviam, agora deu lugar para um ambiente
claro como esse que você está vendo, aquele ambiente de trevas, de penumbra, de escuridão, que antes nós vivíamos, agora ele deu lugar a um trabalhar do Espírito de Deus. Pastor Diogo, eu não estou entendendo. Eu e você lá no mundo éramos trevas. Isso é uma metáfora. Nós também estávamos sobre um abismo de trevas. Nossa vida era abismo, era depressão, era tristeza, era traumas, era uma vida sem esperança. Mas daí vem o Espírito de Deus e ele começou a tocar em você, ele começou a sobrevoar na tua vida, ele pairava, ele moveu-se sobre a tua vida. E não foi o pastor Diogo que te trouxe aqui, nem foi teu marido, tua esposa, teu pai, teu amigo, teu parente, não. Quem te trouxe aqui foi ele, foi o Espírito. Ele convence o homem do pecado. Foi ele que disse para você: ó, tu precisa de igreja, tu precisa de Bíblia, tu precisa de palavra de Deus. O Espírito pairava sobre a face escura das trevas do abismo, mas na sequência houve luz, houve luz, houve luz. Eu tenho uma palavra para você. Tu era treva, mas treva tu não volta mais a ser. Agora tu serás luz para o resto da tua vida. Quem crê nesta palavra? Glória a Deus. Aqui nesse texto eu achei algo interessante do texto hebraico que é um pouco raro no hebraico e me chamou a atenção. O verbo aqui, relaxar, pairar, mover-se, rahaf, ele está no piel. E o que é isso? O piel é uma forma rara do verbo hebraico que significa algo intensivo, ou seja, ele movia-se muito, ele pairava muito, ele trabalhou muito. Quando um verbo está no piel, está querendo dizer o texto que a obra que ele fez não foi pouca. Se os tradutores ali colocassem, ele movia-se muito, rapidamente sobre a face das águas, não estaria errada a tradução. Sabe por quê? Eu aprendo aqui com o texto que a obra que o Espírito Santo fez, ele não se poupou no trabalhar na tua vida. Ele entregou o máximo, ele deu de si o máximo. E aí que eu venho pregando há anos aqui nesse altar, que quando você começa a servir a Deus, meu amado, não se poupa. Não tenha dó de pegar uma roupa e vir para o culto. Não tenha dó de 1 litro de gasolina. Não tenha dó de ficar 1h30 aqui nesse lugar. Se é para Deus, entrega. Se é para Deus, se doa. Se é para cantar, canta. Se é para dar glória aí no banco, dê glória. Se é para estar no ambiente santo do culto, não só de corpo presente, mas com a mente lá fora, não. E dá o teu máximo, corpo, alma, espírito, porque quando é Deus para fazer por você, ele não se poupa. Ele não se poupa. Ei, levanta a mãozinha, porque eu vou entregar uma profecia. Entrega o teu máximo e terás o máximo da parte de Deus. Quem crê nesta palavra, glorifique. Aleluia. Segundo trabalho da pomba, representando o Espírito, ela aponta o melhor lugar para você. Veja, Gênesis 8, versículo 9. Noé soltou uma pomba da arca, mas o texto diz: não achando ela onde pousar o pé, ela voltou para dentro da arca. A pomba representa aqui o Espírito de Deus naquela arca.
A arca representa a igreja, não é o pastor da igreja. Mas a pomba, ela não achou onde repousar o pé lá fora. Ela só achou descanso dentro. Ela voltou. Não adianta, querido, agora que você conheceu o Evangelho, agora que o Espírito de Deus te apresentou a palavra, o caminho da salvação, eu vou dizer uma coisa, talvez tu nem vai dormir bem à noite por causa dessa frase, mas ela precisa trabalhar na tua vida. Você não presta mais para as coisas do mundo. O teu tempinho de pinga acabou. O teu tempinho de maconha, de cocaína se foi. O teu tempinho de balada já era. O teu tempinho para as coisas do mundo acabou. Não há repouso lá fora. Só tem repouso é dentro da arca. Cutuca a pessoa do teu lado, diga para ela: tu tá lascado, agora é só dentro da arca. Acabou o teu tempo de mundinho. Agora é aqui na arca. Lá fora tem morte. Lá fora tem cadáver sobre a face das águas. Lá fora tem corvo comendo comida podre. Mas aqui dentro não. A pomba só acha repouso dentro. Quem está comigo dentro? Quem está dentro? Não, eu sei que você está de corpo aqui. Eu quero saber como é que está a tua alma. Eu quero saber como é que está teu propósito. Eu quero saber onde é que está o teu coração. Não adianta estar aqui, mas o coração está lá na mesa do bar. Não adianta estar aqui e estar com dozinho de que deixou teus amigos para estar aqui esta noite. Deus está dizendo: entra. Terceiro trabalho da arca, ou da pomba, melhor dizendo. A pomba como símbolo do Espírito. Quem convive com ela, quem lida com a pessoa do Espírito Santo, está arriscando receber notícias boas. Era para você ter dado glória. A Bíblia diz, capítulo 8 do Gênesis, versículo 11: lançou Noé mais uma vez a pomba. À tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha de oliveira, justamente a árvore que gera a azeitona, e dela vem o azeite da unção. Com tantas outras árvores, podia a pomba pegar outra folha, penso eu. Ou talvez era somente a oliveira, que foi a primeira, ainda com as águas minguando, foi a primeira a se saltar sobre a terra, a florescer. Significa dizer que o que mais vale é o óleo, a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Agora, do ponto de vista de quem está dentro da arca, Noé já estava ali 1 ano, com todos os animais. Eu imagino que Noé também não via a hora de repousar na nova terra que Deus estava a fazer depois do dilúvio. Quando aquela pomba vem tendo no bico uma folha, um galho de oliveira, ela está dizendo: Noé, aquilo que tu esperava, que era plantar uma vinha do lado de fora, coisa que ele fez na sequência, de plantar, de colher, de ter uma nova vida, olha, eu estou trazendo a notícia que Deus está minguando as águas lá fora para um novo começo, ou para um recomeço, para uma nova história. Tem gente que já começou a entender. Olha para cá, porque agora vai uma bomba.
Lá vai uma profecia 2.0. Sabe o que está te esperando lá fora? Notícia boa. O Espírito de Deus está trazendo um ramo de oliveira no bico esta noite. É Ele que traz, é Ele que gera. Se tudo começar a dar certo para ti lá no trabalho, se tudo começar a dar certo lá fora, não é tão somente tua habilidade, não é tão somente a tua inteligência, não foi o favor dos amigos. Saiba que foi Ele, saiba que é Ele operando na tua vida. Aperte os cintos, porque lá vai uma boa notícia. O Espírito de Deus vai trazer nos próximos dias notícia boa vindo lá de fora. Tem coisa boa que Deus está preparando. Quem crê, quem crê, abre o teu biquinho para dar glória. O Espírito Santo, Ele traz a notícia no bico. O teu é para abrir, para adorar. Quem mexe com as coisas de Deus, quem frequenta a casa de Deus, tem descanso. Em quarto lugar, Salmo 55, verso 6. Então disse eu, salmista, que me dera, quem me dera, asas como de pomba, voaria e acharia pouso. A esta versão dirá descanso, está certo. Ele está dizendo, quem me dera Deus me desse asas como de pomba, eu voaria até achar descanso. Não há descanso lá fora, amados. Lá fora você sabe como é que é a vida. Quem te cerca, quem muitas vezes está do teu lado. Mas Deus, esta noite, o Espírito de Deus que sobre a tua vida está, Ele te levará a águas tranquilas, Ele te levará a uma situação de refrigério e de sossego. Eu vim aqui profetizar que os teus dias de aflição estão a findar, que os teus dias de inquietação estão acabando, um tempo de repouso está vindo. Quem crê, abre a boquinha para dar glória a Deus. A pomba do Espírito, simbolizando o Espírito Santo, só se manifesta em ambientes que Jesus está. Lembra de Mateus 3:16? A Bíblia diz: batizado Jesus, saiu logo da água, eis que abriram-se os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo em forma corpórea de uma pomba. Ato contínuo, veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Preste atenção nas palavras-chave. Abriu-se o céu, tá bom. 2, desceu o Espírito, ótimo. 3, uma voz do céu falou. Eu quero te dizer que esse teto, ele não impede o fluir da graça de Deus. Os céus estão abertos sobre a tua vida. Para muitos o céu é de bronze, para muitos na lavoura dele não chove, mas na tua choverá. Deus regará, Deus te abençoará, porque sobre a tua cabeça há um céu aberto, há um céu aberto.
E o Espírito de Deus descendo, que coisa linda. É claro que eu preciso aqui ajustar sobre Jesus. Atos 2 está para frente, aqui é antes de Atos 2. Antes de Atos 2 o Espírito descia sobre pessoas particulares, mas depois de Atos 2 ele foi derramado sobre todos os que creem em Jesus. Agora ele não precisa mais descer, ele já está na tua vida, ele já mora no teu coração. O nosso corpo é templo, é morada do Espírito. Isto é uma dádiva, porque corpo, mente que o Espírito de Deus toma, o espírito maligno não acha lugar para entrar. Eu quero dizer que tem coisa boa de Deus, de Deus, de Deus. E a Bíblia diz, e uma voz do céu disse. Irmão, se é voz do céu, se é o Pai falando, está valendo. Eu estou recebendo, porque a Bíblia fala de muitas vozes, mas a voz de Deus sempre falará com a tua vida. Eu costumo dizer que eu prefiro vir na igreja, nem que seja para ouvir a voz de Deus me repreendendo, me puxando a orelha, do que ouvir os carinhos de Satanás lá fora. Eu prefiro apanhar dentro da casa de Deus. Não é o caso, de vez em quando Ele nos ensina, nos exorta, nos doutrina, nos corrige. Eu prefiro ser corrigido por Deus do que ser acariciado por Satanás. A voz de Deus, ela só me melhora, ela só me edifica. A pregação não é o caso hoje. Hoje está tranquilo, hoje é mamãozinho com açúcar, hoje é café com chantilly, hoje é pipoca. Como é que é aquele negócio que tu coloca? Leite ninho, meu Deus do céu. Glória a Deus, estou só pela próxima. Glória a Deus. Hoje, amados, hoje é pipoca com leite ninho, mas às vezes Deus fala apertando os parafusos, e aí você diz, nossa, o pastor Diogo está pegando pesado. Amado, deixa a palavra falar. Aquele que faz a ferida é o mesmo que sara. Ei, 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 eu tenho uma palavra, a voz do céu vai falar. A voz do céu está falando, o céu está aberto. Quem crê, glorifique a Deus. Sexto lugar, já logo encerro. A pomba simboliza limpeza e santidade. A pomba, diferente das aves de rapina, ela não se alimenta de carniça, de carne em corrupção, em putrefação, não. Ela guarda uma pureza. Amados, se você ir para uma igreja que dá para ficar igual antes era no mundo, sai fora, que isso não é igreja. Se você vem do mundo para continuar a viver do jeito que era o mundo, amado, fica no mundo, porque o camarada não aproveita o mundo, nem aproveita a igreja, nem aproveita as coisas de Deus. Amados, eu tenho pregado sobre isso. Está cheio de placa de igreja por aí, eu respeito, mas tem tanta coisa que se diz que é igreja, que me dá até um arrepio. Eu contei aqui no domingo, mesmo nas férias agora, nós estávamos em um lugar, e aonde nos hospedamos era justo e eu não sabia disso, era justo do lado de uma igreja Assembleia de Deus. E aí eu estou tomando banho, eu estou de férias, pensei, eu não vou em culto, porque afinal eu tenho lá uma igreja abençoada, que eu vou em vários cultos, mas eu estou tomando banho e o pessoal cantando o hino da harpa, e eu disse, meu Deus, a água do chuveiro descendo e eu falando em língua debaixo do chuveiro, e eu disse para mim mesmo, coisa boa é congregar numa igreja raiz, coisa boa é estar numa igreja de fundamento, que ainda tem palavra, que ainda tem unção e santidade nas escrituras.
Escrituras. É claro que eu não sou fanático, é claro que eu não sou Talibã, é claro que eu não sou Osama Bin Laden, mas amado, esse negócio por aí que estão chamando de igreja é de arrepiar. Amado, a gente tem que cultivar um pouquinho de diferença. Deus disse em Malaquias: vereis a diferença de quem me serve e de quem não me serve. Haverá diferença entre o justo e entre o ímpio. Tem diferença, amado. Sabe por que eu vim da igreja? Porque mundo eu conheço, viu? Eu não tive o privilégio que o Júnior teve, que a Bruna teve, que o Caetano, a Brenda e outros irmãos aqui tiveram, de nascer num berço evangélico. Eu conheço o mundo, eu vim lá do mundo. E tu sabe por que eu gosto das coisas da igreja? Porque eu cansei de mundo, amado. Se tu me falar de mundo, eu te dou uma aula de mundo. Eu sei o que é mundo, mas não tem coisa melhor que a casa de Deus. Não tem coisa melhor do que a casa de Deus. Paulo disse aos Coríntios 10, 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. É proibido fumar maconha? Olha, você tem que medir se isso é lícito, se isso te edifica. É lícito virar as costas para Deus? Você tem que medir isso. Muita coisa te é lícito, mas nem tudo te convém, nem tudo te edifica. Você é um servo de Deus. Você não é corvo, você é pomba. Você é pomba. Vai doer, mas eu vou falar. Hebreus 12, 14. Eu não sei como é que alguns lugares se enquadram nesse texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Pastor, lá na minha igreja pode ter amante. Pastor, lá na minha igreja pode o homem ter 2, 3 mulheres. Pastor, lá na minha igreja eu posso beber uma cachaçinha com butiá. Pastor, lá na minha igreja eu até fumo um cigarrinho de maconha, porque o meu pastor é mente aberta. Pode ser mente aberta. Eu quero ver entrar no céu. Eu quero ver entrar no céu. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Mas se você está rompendo com o mundo esta noite e se abraçando com a cruz e se abraçando com a palavra, você vai ver a Deus. Você vai ver. Ei, só quem vai? Eu vou. Quem vai? Abre a boquinha para dar uma meia dúzia de glória a Deus. Encerro. A pomba, ela busca pedra. Como assim? É óbvio. Pomba não tem dente. Mas olha só, a pomba, ela cata pedrinhas. E essas pedrinhas, antes dela comer cascas, sementes, ela come pedrinhas. A meta dela é buscar uma pedra. E quando eu digo pedra, você imagina uma pedra que seja compatível com o bico de uma pomba, que vai caber dentro da moela dela. Ela enche a sua moela de algumas pedrinhas. E só depois que ela começa a se alimentar. Porque dentro do organismo da pomba, as pedrinhas que estão na moela funcionam como o dente funciona para nós. A moela, lá dentro da moela, as pedrinhas trituram os alimentos que ela consumiu. Logo, um dia, quando ela sente que se desgastou, é claro que através das fezes ela libera aquelas pedrinhas. Isso para você pode ser um pouco difícil de entender, mas isso é totalmente biológico, é totalmente compatível com o organismo da
pomba. Quando eu vi isso, amados, eu dei glória a Deus, porque a pomba, antes de se alimentar, ela busca a pedra, e a Bíblia diz que pedra é o Senhor Jesus. Ele disse para Pedro: Pedro, tu és uma pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, ele falava dele mesmo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse mesmo Pedro, quando ele vai escrever a sua carta, capítulo 2, 1 Pedro 2 e 6, 1 Pedro 2 e 6, pois isso está na Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será envergonhado. Nesta versão dirá desapontado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia chama Jesus de uma pedra eleita e preciosa. A pedra de esquina, vai dizer Pedro, e no campo da engenharia, da arquitetura, era a pedra utilizada para, a partir da pedra de esquina, eles construírem qualquer edifício. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você quer crescer, se você quer ter família sólida, vida financeira, emocional, espiritual solidificada, você começa colocando a pedra angular. Começa pelas bases. Você não começa uma obra pelo telhado, você começa pelas bases. A base é Jesus, mas o Espírito Santo foi catar essa pedra para você. O Espírito Santo está trazendo Jesus. É por isso que nós pregamos Jesus aqui, porque o Espírito Santo manda nós pregar Jesus. Quando tu tem a pedra, agora a pomba, ela vai se encher dos alimentos. Primeiro a pedra, depois o resto. Jesus disse assim, que era primeiro as coisas de Deus, primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. O Espírito de Deus está trazendo Jesus para o teu coração esta noite. Ele está dizendo que tu precisa reafirmar, reatar, se alinhar com Jesus, porque depois dele você pode se abastecer de tudo mais que tu precisa. Fique em pé, eu quero estar orando por tua vida. Oh glória! Quem nela crer não será desapontado. O mundo te desapontará. Os influentes, quem sabe, vão te desapontar, mas Jesus não te desaponta. Oh glória! Eu quero convidar você a sair do teu banco. A pomba está aqui sobrevoando. Oh Mandu Madagasória, oh glória! Pode chegar mais pertinho aqui do altar, por gentileza. Oh, para dar lugar para os irmãos que estão vindo. Oh glória! Chevesto Madaracai, Nabraçu Babacomadacei. Feche os teus olhos, conecta.